Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos ao canal Perspectiva Jurídica, ao nosso quadro OAB Sem Drama. Estamos aqui hoje para dar as dicas principais da prova do Exame da Ordem sobre direito material do trabalho. Nós teremos aí, ao longo desse quadro, vários professores tratando de outras temáticas, mas nós vamos focar aqui hoje no direito material do trabalho. Se você gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de indicar para os seus amigos, né? E também nos dê o seu retorno, né? Temos pelo e-mail, através das nossas redes sociais, a gente também está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa matéria. Então, para a gente começar, nós fizemos uma análise das últimas provas do exame da OAB e detectamos que no direito material do trabalho, nós temos 7 grandes temas que estão recorrentemente caindo na prova da ordem. Como o próximo exame, nós já teremos, com a alteração da Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista. Então, dentro dessa temática, nós analisamos os últimos 5 anos das provas da OAB, nós também temos que perceber que, além desses temas serem os mais recorrentes, eles também foram os temas que mais caíram, tiveram mudança, alteração com a reforma trabalhista. Então, muita atenção sobre essa temática, principalmente em relação ao que nós vamos começar a tratar hoje, que é sobre jornada de trabalho. Então, o primeiro grande tema que nós temos é a jornada de trabalho. Eu vou citar todos para que vocês possam anotar, para a gente ir acompanhando aqui, para vocês depois fazerem o estudo mais aprofundado. Então, o primeiro grande tema é a jornada de trabalho. O segundo, responsabilidade civil em razão do acidente de trabalho, direito coletivo, FGTS, salário, garantia de emprego, rescisão do contrato de trabalho. Então, são esses 7 grandes temas que também alguns deles tiveram mais alteração aí com a reforma trabalhista. A gente vai tratar de todos eles aqui hoje. Então, primeiro, eu gostaria também de deixar como dica para vocês lerem todas as súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho sobre esses temas. Porque é muito importante que vocês façam essa leitura em casa, vão anotando, fazendo suas anotações, né, de acordo com as nossas aulas aqui, mas é importante que vocês façam a leitura. Porque se a gente for analisar as últimas provas do OAB, muitas caíram súmulas e OJs do TST. Então, é muito importante que vocês leiam essas súmulas e OJs, principalmente sobre esses 7 grandes temas, né, que nós vamos tratar aqui. Então, o primeiro deles, vamos relembrar um pouquinho sobre a jornada de trabalho. E aí nós temos que, na Constituição, nós sabemos que a jornada de trabalho ela é de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Nós temos também, né, com a Constituição de 88, nós temos que a jornada diurna para o trabalhador urbano é de 5 horas às 22 horas. E também o trabalhador rural, principalmente depois do advento da Constituição de 88, né, pela igualdade de direitos entre trabalhadores urbanos e rurais, o trabalhador rural também tem o limite, deve-se obedecer a ele, o limite constitucional de 8 horas diárias, 44 horas semanais. E nós temos também uma diferença, só que nós ainda temos uma diferença grande em relação ao trabalhador urbano e trabalhador rural, que é um tema que a OAB adora. Essa diferença, principalmente em relação à jornada, algumas peculiaridades que são inerentes aí à jornada de trabalho do trabalhador urbano e trabalhador rural. Nós temos que o trabalhador urbano, é importante a gente relembrar que se a jornada diurna dele, né, se a jornada noturna, vamos começar pela noturna para ficar mais fácil, se a jornada noturna dele é de 22 horas às 5 horas da manhã, nós temos que relembrar que para o trabalhador urbano nós aplicamos a hora ficta, né? Nós temos aí essa especialidade, né, que está lá, faz jus à hora ficta de 52 minutos e 30 segundos. E também faz jus o trabalhador urbano que trabalha em jornada noturna ao adicional de 20%. É sempre importante a gente diferenciar isso, porque para o trabalhador rural eu tenho o adicional de 25%, mas eu não tenho a redução da hora ficta. Nós temos que lembrar que o trabalhador rural, a gente não tem a redução da hora ficta. Razão pela qual, né, cada hora noturna elaborada pelo rurícola equivale sim a 60 minutos.
uma hora normal. E aí nós temos também, é importante aí vocês anotarem, a súmula 60 do TST, que fala sobre a jornada em prorrogação em hora diurna. Então, nós não vamos adentrar tanto na temática dessa diferenciação, porque é importante que vocês façam a leitura minuciosa dessa súmula, né, e qualquer dúvida vocês podem nos perguntar. Então, nós temos também que essa é importante, a gente, dentro da pecuária, falando agora especificamente do trabalhador rural, nós temos que aquele trabalho que é executado, né, pela Lei 5889 de 73, do trabalhador rural, aquele trabalho que é executado entre 21 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, na lavoura, é também a jornada noturna, né, de quem trabalha, o trabalhador rural que trabalha na lavoura, e 20 horas de um dia e 4 horas do dia seguinte na atividade pecuária. Então, é muito importante também a gente ver que há diferença entre a atividade do trabalhador rural na pecuária e na lavoura. Porque se caso, na OAB, se perguntar, você precisa verificar aquela situação fática. Porque se ele falar lá, Maria trabalha na lavoura de tal hora, para você saber e relembrar que há diferença quando a gente se trata de jornada noturna e jornada noturna na pecuária e na lavoura. Então, não se esqueçam dessa dica também. Continuando, já passando um pouquinho mais para frente, no que a gente está tratando agora, continuando a falar do trabalhador urbano, nós temos que relembrar agora sobre quais estabelecimentos necessitam do controle de jornada. Se a gente for relembrar aí dentro da CLT, só aqueles estabelecimentos que têm mais de 10 empregados, que é obrigatório ter o controle de jornada. Quem tem menos de 10 empregados, é obrigatório ter o controle de jornada? Não é obrigatório. Mas é bom que se faça? Claro que sim. Né? Até porque hoje a gente precisa, é um meio de prova o controle de jornada. Não deixe de ser, por eventual reclamatória trabalhista, é importante sim que aquela empresa tenha o controle de jornada. Mas obrigatoriamente, só os estabelecimentos que têm mais de 10 empregados, esses últimos 5 anos, mais ou menos, muitas questões caíram sobre esse controle de jornada. Então, falava lá que a empresa tinha 11 funcionários, e aí perguntava-se qual que é o tipo de... Às vezes mesclava, né, sobre a questão do controle de jornada mecânica, eletrônica ou manual. Não necessariamente que os estabelecimentos tenham mais de 10 empregados, que eles tenham que ter necessariamente controle eletrônico. Mas, se a empresa optar pelo controle eletrônico, ela tem que estabelecer as regras através da portaria do Ministério do Trabalho, que trata sobre o REP, sobre o controle eletrônico de ponto. Então, é importante também que esses estabelecimentos que tenham mais de 10 empregados, não necessariamente que eles tenham que obedecer só o controle eletrônico, mas pode ser o controle manual, o eletrônico, né, que a gente já falou. E também, nós temos, dentro dessa temática de jornada de trabalho, a gente fala um pouquinho também sobre o tempo que a jornada de trabalho, ela não é só efetivamente aquela jornada em que o empregado está trabalhando, mas também quando ele está, o tempo dele à disposição do empregador. Então, dentro dessa questão do tempo à disposição do empregado, né, em relação ao seu empregador, nós tivemos algumas alterações importantes que eu gostaria que vocês tomassem nota, porque mudou com a reforma trabalhista e nós temos também algumas questões que a gente merecem a nossa atenção. Nós sabemos também que o limite de tolerância de jornada é de 5 minutos antes da jornada e 5 minutos após a jornada. Então, nós temos que é um limite, né, não podendo ultrapassar 10 minutos diários. 10 minutos diários, porque senão o empregador teria que pagar esses minutos como extra. Só que hoje nós tivemos a alteração do artigo 4º da CLT, através da Lei da Reforma Trabalhista, que alterou, não em relação aos 5 minutos, aos 10 minutos diários, a tolerância dos 10 minutos diários. Mas ele alterou, teve uma alteração importante, porque o TST já tem um tempo que ele tem entendido que a troca de uniforme, por exemplo, que ela já era considerada tempo à disposição do empregador. Mas hoje nós temos que, especificamente, o artigo 4º da Lei 13.467, né, que alterou o artigo 4º da CLT, então, não vai ser mais considerado tempo à disposição do empregador por escolha própria quando o empregado buscar sua proteção pessoal
em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, por exemplo, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social. Eu estou citando aqui os incisos do artigo 4º que foram alterados, mas eu queria que vocês tomassem a seguinte atenção. Né, isso para uma questão prática, agora nem tanto pensando somente no exame da ordem. Essas questões que estão elencadas, né, nos incisos do artigo 4º, que foi alterado pela Lei da Reforma Trabalhista, nós temos que pensar o seguinte: quando o empregador obriga que o empregado fique nas dependências da empresa para exercer qualquer uma dessas atividades, se há condição de obrigação, então há sim tempo à disposição, mesmo que a lei esteja falando que não, mas se há o elemento de obrigatoriedade, há sim, então, realmente o tempo de disposição do empregador. Mas como a lei agora é clara, né, como a CLT agora é clara, em relação, se acontecer alguma dessas situações em relação ao empregado, então ele não vai ser considerado mais tempo à disposição do empregador. Ou seja, não faz jus ao pagamento de horas extras, no caso de extrapolar a jornada diária. Então é importante que vocês tenham isso bem, leia, faça uma leitura minuciosa desse artigo, porque como é um tema muito recorrente na prova da OAB, é importante que vocês saibam quais são as hipóteses em que não será considerado tempo à disposição do empregador, que é o novo artigo 4º da CLT. E uma questão importante também que trata sobre essa questão do tempo à disposição do empregado, né, o tempo à disposição para o seu empregador, né, é muito importante que vocês podem anotar, súmula 132, 366, 429 e 449, elas não serão alteradas pela reforma trabalhista. Então, todos os temas que estão contidos nessas súmulas, elas não vão passar por alteração em relação à reforma trabalhista. É importante também a gente não esquecer que não pode ampliar por norma coletiva. Depois que a gente for falar sobre direito coletivo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante que vocês não se esqueçam, porque isso também pode cair na prova, não se pode ampliar por norma coletiva o tempo de tolerância. Esse tempo de 5 minutos antes da jornada e 5 minutos após a jornada, eu não posso ampliar esse tempo através de uma norma coletiva. Falar que, por exemplo, a partir de agora, eu vou ter o tempo de tolerância de 10 minutos, faço uma convenção, um acordo coletivo com o sindicato dos empregados, falando que eu vou ampliar esse tempo à disposição para que não haja o pagamento das horas extras. Isso não pode ser feito, que está terminantemente proibido, através também aí da lei da reforma trabalhista. Tá bom? Então, é muito importante que vocês não se esqueçam dessa questão do limite também, que não pode ser ampliado pela lei da reforma. Então, se o empregado está buscando ficar um pouco mais na empresa para não ter que enfrentar uma chuva, por exemplo, se ele foi trabalhar de moto e precisa ficar um pouco mais na empresa, quer por proteção pessoal, para que não tenha uma segurança na via, quer ficar na empresa, isso não será mais considerado tempo à disposição de seu empregador, tá bom? Então, a gente passando também um pouquinho só para relembrar o que foi alterado em relação aos intervalos. Em regra, nós sabemos que os intervalos eles não se computam na jornada de trabalho, com exceção lá dos ferroviários, que está lá na própria CLT. Nós temos que agora, antigamente, né, antes da lei da reforma trabalhista, nós tínhamos que os intervalos, se o empregador descumprisse aquele período de intervalo, aquele período de lazer e descanso do seu empregado, ele tinha que pagar aquela hora, mesmo se ele, vamos supor, se o empregador concedia apenas 30 minutos de intervalo. Ou seja, o intervalo, naquele caso, naquela jornada superior a 8 horas, era de no mínimo 1 hora, quando a gente tem uma jornada superior a 8 horas diárias. Se o empregador ele suprimia esse valor, esse tempo que era de intervalo do empregado, ele tinha que pagar esse intervalo o tempo inteiro. Ou seja, não adiantava, ele não pagava só sobre a meia hora, ele pagava sobre a 1 hora inteira, que era o período que devido ao empregado. Mas agora, com a alteração dada pela lei da reforma trabalhista, nós temos que considerar que esse intervalo
ele vai ser pago pelo empregador somente pelo tempo suprimido por ele. Então, se ele concedeu, por exemplo, numa jornada superior a 8 horas, nós sabemos, né, que até 4 horas nós não temos nenhum tipo de intervalo, então uma jornada de até 4 horas não é devido nenhum tipo, não é devido intervalo, a não ser que isso seja estabelecido em norma coletiva. Nós temos também de uma jornada de 4 a 6 horas, nós temos um intervalo mínimo de 15 minutos, e para uma jornada que seja superior a 6 horas, nós temos aí, superior a 8 horas, nós temos um intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2. Sempre foi assim, mas esses intervalos não eram computados para fins de jornada de trabalho. Acontece que, se o empregador, então, conceder apenas 40 minutos para uma jornada superior a 8 horas, esse tempo que ele vai ter que pagar como extra apenas sobre os 20 minutos que ele deixou de cumprir. Então, não será mais sobre o valor inteiro, né, como era antes, como era até sumulado pelo TST, que é em relação aos intervalos. Então, é muito importante também, é uma dica que a gente deixa aqui, vocês façam a leitura dentro da lei da reforma trabalhista, dos artigos, né? E se tiverem alguma dúvida, nós nos colocamos à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida de interpretação, nós estamos aqui para isso mesmo, para auxiliar vocês, para rumo à vermelhinha. Então, nós contamos aí que vocês façam essa leitura dos artigos, porque é muito importante. Não basta só assistir o nosso quadro, porque a leitura do artigo vai fazer com que vocês compreendam melhor as alterações que foram realizadas com a lei da reforma trabalhista. Então, agora, já passando para o segundo tema que a gente vai tratar aqui, não só ainda a título dentro da própria jornada de trabalho, nós temos também a inclusão aí, né, do artigo 611-A, que é a questão que foi um ponto, né, muito importante alterado aí pela lei da reforma trabalhista, que é o debate negociado sobre o legislado. Então, nós temos que hoje possibilita que o empregador, através de uma norma coletiva, estabeleça um intervalo mínimo de 30 minutos. Então, aquela exigência para uma jornada superior a 8 horas, de que eu tinha que ter no mínimo 1 hora de intervalo, significa que, se eu tiver uma norma coletiva que estabelece que aquele intervalo vai ser de 30 minutos, essa norma será válida. Porque hoje, em relação aos intervalos, a norma coletiva ela vai ter prevalência sobre a lei. Então, mas tem que ser concedido no mínimo 30 minutos, que é o que a lei própria, né, a própria lei diz. Então, estabelece esse artigo aí, 611-A, o inciso 3º aí, trata sobre isso. Nós temos, então, que nós temos uma outra observação a fazer em relação às horas em itinerários. Então, aquela horas em itinerário, a hora de itinerário, né? Então, aquele período em que o empregado se deslocava de sua casa até o trabalho, do trabalho até a sua casa, no local de difícil acesso ou não guarnecido por transporte público. Hoje, o empregado, essas horas que acumulava essas duas características, né, no local de difícil acesso ou não guarnecido por transporte público, hoje o empregado ele não existe mais o pagamento, né, a necessidade e obrigatoriedade do empregador de realizar o pagamento dessas horas em itinerários, né? Então, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, inclusive aquele transporte fornecido pelo próprio empregador, ele não vai ser computado na jornada de trabalho, por não ser considerado mais tempo à disposição do empregador. Então, é muito importante, essa é uma alteração crucial aí dentro da lei da reforma trabalhista, que as horas em itinerários hoje não é mais computada, né? Não é considerada mais tempo à disposição do empregador. Então, esses são os principais pontos. A gente passou bem rapidamente sobre a jornada de trabalho, mas façam a leitura, leiam bastante sobre o que foi alterado com a lei da reforma trabalhista, as súmulas que a gente citou aqui, e as súmulas que tratam sobre a jornada de trabalho também, porque é um tema mais recorrente, é o tema mais recorrente em todas as provas da OAB sobre o direito do trabalho. Passando já para a segunda temática, dentro da responsabilidade civil do empregador em razão do acidente de trabalho. Eu quis fazer esse paralelo, e antes da gente até falar sobre a garantia de emprego, que também é um outro tema muito recorrente na prova da ordem, é só a gente relembrar o que se constitui responsabilidade subjetiva e objetiva do empregador, né? A nossa querida professora Carola vai tratar sobre os temas de direito civil na aula
dela, né, sobre a responsabilidade civil também, mas a gente vai só fazer uma releitura aqui, como que se aplica essa responsabilidade civil aqui em razão do acidente de trabalho. Então, TST hoje, na maioria das vezes, né, nós temos que a responsabilidade subjetiva é aquela em que eu tenho que comprovar o nexo de causalidade entre o dano, né, o causador do dano aí, e o nexo de causalidade e a conduta dolosa, né, ou culposa aí do agente. E se a gente for pensar, a previdência social, se para a previdência, então para fins previdenciários, nós aplicamos a responsabilidade objetiva, que é diferente. É aquela em que eu não me preocupo em estabelecer o dano, a responsabilidade, o elemento culpa do agente causador do dano. Então, a responsabilidade objetiva, ela não se preocupa com esse elemento caracterizador da culpa do empregador, no caso, né? Se ele causou ou não o dano. Então, para fins previdenciários, não se importa se o empregador ou não, ele teve a culpa aí pelo acidente de trabalho. Aplica-se a responsabilidade aí, objetiva, pela teoria extrema do risco integral. Então, ainda que o trabalhador tenha dado causa ao acidente, ele fará jus à indenização da Previdência, né? Ele faz jus lá ao afastamento por auxílio-doença previdenciário, porque ele tem, né, isso aqui é uma responsabilidade objetiva. Eu não vou adentrar se ele foi ou não causador, se ele tem ou não culpa, né, tenha dado causa ao acidente. Já em relação ao empregador, a gente já tem hoje até nós temos aí várias teorias que falam que deveria se aplicar a teoria da responsabilidade objetiva também em relação ao empregador. Nós já temos aí vários doutrinadores que tratam sobre essa responsabilidade objetiva em relação ao empregador, mas hoje a Constituição ela deixou garantida a possibilidade de o empregador também indenizar. Então, o empregado ele vai ter a indenização tanto da Previdência quanto do seu empregador. Mas só será indenizado pelo empregador se houver o elemento culpa, né? Então, se a gente tiver a responsabilização subjetiva desse empregador. Então, nós temos que a responsabilidade subjetiva define que o empregador deve arcar com dano se tiver a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o elemento culpa para caracterizar a responsabilidade do empregador. Então, somente se ele tiver dado causa, se ele tiver culpa na conduta, né, ou se deixou de estabelecer alguma norma de saúde e segurança do seu empregado, se ele fez alguma coisa em relação, deu causa, né, nós temos aí que vai ser, então, imputada a responsabilidade subjetiva. Então, o TST hoje tem entendido que a responsabilidade em relação ao empregador, né, então, para fins do elemento aí do contrato de trabalho, ele vai ser responsabilidade somente se tiver responsabilidade subjetiva, se tiver a comprovação do nexo de causalidade e o elemento culpa. Então, nós temos aí que, depois vocês vão estudar um pouco melhor sobre a responsabilidade civil, a gente está passando só o que o TST entende para fim de aplicação no direito do trabalho, mas depois vocês vão estudar com a professora Carol. Nós temos também uma importante mudança com a reforma trabalhista, que foi o dano extrapatrimonial. Então, não se está discutindo aqui mais o dano patrimonial, que nós temos um vídeo com a professora Débora sobre, sobre esse dano extrapatrimonial na nossa série especial da reforma trabalhista. Então, vale a pena assistir também, para vocês complementarem o que a gente tratou aqui sobre essa responsabilidade aí do empregador em razão do acidente de trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando a gente for tratar sobre a garantia de emprego. Mas não deixem de assistir essa aula também da professora Débora sobre o dano extrapatrimonial, que não se aplica aqui, porque é um dano extrapatrimonial, a gente já trata nos danos patrimoniais, mas também é importante vocês complementarem que pode ser, sim, não cair antes na prova, exatamente porque ainda não se tinha essa regulamentação. Mas agora que a gente tem essa possibilidade do dano extrapatrimonial, quando houver ofensa à honra, né, a imagem também, nós temos essa responsabilidade subjetiva em relação ao dano patrimonial. Mas aí a aula nós temos lá no canal Perspectiva Jurídica também, nós temos aí especificamente com a professora Débora essa aula explicando um pouco mais sobre essa alteração dada pela reforma trabalhista. Então, passando para outro tema muito recorrente nas provas da OAB, é sobre o direito coletivo do trabalho. É um ramo, né, dentro do direito do trabalho
muito específico, com princípios próprios, e a gente vai passar, a gente daria, né, até para a gente falar aqui uma aula inteira sobre os princípios do direito coletivo, que são os princípios diferentes do direito individual, mas é importante que ele teve uma alteração muito grande com a reforma trabalhista e merece toda a nossa atenção, porque provavelmente vai cair muito essa parte da alteração da reforma aí no próximo exame. Então, nós temos que, dentro do direito coletivo, é importante a gente relembrar, né, sobre a liberdade sindical, sobre os princípios próprios do direito coletivo. E um deles que a gente gostaria assim, de ressaltar é a questão da própria negociação coletiva em si, né, que é o ponto principal aí que foi objeto de grande mudança aí com a reforma trabalhista. Nós temos, dentro dessa questão do próprio direito coletivo, nós temos capítulo próprio que vai tratar sobre os sindicatos, vai tratar sobre a negociação coletiva dentro da CLT. E aí, nós tivemos a inclusão de 2 grandes artigos importantes com a lei da reforma trabalhista, que foi o artigo 611-A e o artigo 611-B. Esse artigo é um ponto de partida que vocês não podem deixar de ler antes do exame, porque um trata sobre as matérias que serão agora, que a convenção e o acordo coletivo se sobreporão à lei em determinadas matérias, que é o artigo 611-A, e o artigo 611-B é que o que não pode ser objeto de negociação coletiva, que será nulo se for objeto de negociação coletiva, que é o artigo 611-B. Então, esses 2 artigos é um ponto de partida para a gente poder tratar sobre o direito coletivo e sobre as principais mudanças ocorridas em relação a esse ramo, né, aí dentro do direito material do trabalho. Então, nós temos também, só para a gente lembrar, dentro do direito coletivo, nós temos a categoria econômica e a categoria profissional. O que se constitui a categoria econômica? A categoria econômica é aquela formada pelos empregadores, né? Então, nós temos aí o enquadramento sindical dos empregadores, que ele é feito, ao contrário do que muitos pensam, na verdade, o enquadramento sindical dos empregadores é feito primeiro. Então, para a gente saber qual que é a categoria econômica, qual que é a negociação coletiva válida entre aquela categoria econômica e aquela categoria profissional, preciso primeiro saber qual que é o enquadramento do empregador. Sabendo qual que é o enquadramento correto sindical do empregador, eu vou saber o correto enquadramento dos empregados. Então, a diferença entre essas 2 categorias, por quê? Quando eu tenho uma negociação coletiva entre uma categoria econômica e uma categoria profissional, seja ela através de 2 sindicatos, né, que tem de um lado a categoria econômica, de outro lado a categoria profissional, eu tenho o que nós chamamos de convenção coletiva. Se eu tenho estabelecimento entre a categoria econômica, uma norma, né, uma negociação coletiva entre a categoria econômica e o próprio sindicato dos empregados, nós temos o que nós chamamos de acordo coletivo. Essa é a principal diferença entre os 2 instrumentos coletivos. Então, nós temos essa diferença aí entre os 2 instrumentos. E os artigos que tratam sobre esses instrumentos é exatamente o artigo 611. E aí veio o artigo 611-A, dentro daquele debate do que está até mesmo que foi alterado dentro do artigo 8º da CLT, em que hoje, né, numa interpretação, numa análise pela Justiça do Trabalho, dentro da convenção do acordo coletivo, ela vai poder analisar somente os elementos do negócio jurídico, aquilo que está disposto lá no artigo do Código Civil, que trata sobre os elementos, a capacidade entre as partes, a forma não prescrita, não defesa em lei, só os elementos básicos do negócio jurídico em que a Justiça do Trabalho vai poder analisar. Né, a gente não vai entrar nesse debate aqui agora, porque não é o momento, mas só para especificar que hoje a reforma está dando aí uma ênfase muito grande sobre essa parte de negociação, o debate entre o negociado e o legislado, ou seja, o negociado vai se sobrepor em algumas matérias sobre o que está legislado. Ou seja, nós temos aí algumas matérias, eu vou citar como exemplo aqui, mas é bom que vocês façam a leitura do artigo. Vou ter a convenção e o acordo coletivo, tanto os 2 instrumentos que a gente fez a diferenciação, eles vão se sobrepor sobre a lei quando a gente tratar sobre a jornada de trabalho, que foi aquele tema primeiro, que pode ocorrer aí, pode cair na prova, sobre banco de horas, sobre o próprio intervalo intra-jornada, que a gente também já tratou,
respeitando no mínimo 30 minutos, o regulamento de empresa, adesão ao seguro-desemprego, representação de empregados no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso. Então, são várias matérias que os incisos desse artigo 611-A vai trazer de que o acordo ou a convenção vão se sobrepor sobre a lei quando elas tratarem, versarem sobre esses temas. Então, já o artigo 611-B, ele trata das matérias em que se constitui um objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo, quando eu tenho a supressão ou a redução dos direitos que estão ali previstos no artigo 611-B. Né? E também nós temos aí vários outros artigos esparsos aí dentro da lei 13.467, né, que é a lei da reforma trabalhista, principalmente o artigo 8º também, que foi alterado, né, o artigo 8º da CLT, que é o que a gente citou aqui, sobre essa interpretação pela Justiça do Trabalho dos instrumentos coletivos. Também façam a leitura dele, porque provavelmente também ele vai cair dentro dessa temática. Né? Em relação agora a outro tema que a gente já falou um pouquinho aqui, mas que também cai nas provas, é sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um tema que a OAB também adora, né? E como nós tivemos aí também algumas alterações, mas o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, se a gente for analisar dentro desses últimos 5 anos, mais ou menos, se a gente for pensar 3 provas por ano, né, mais ou menos da OAB, nesses últimos 5 anos, ele foi um tema também que caiu muito, a FGTS. E aí várias situações, né, sempre um caso em que a gente vai ter que analisar se trata de empregado doméstico, ou se trata de um trabalhador urbano, ou se é um trabalhador rural, para o candidato, né, aí à prova do OAB, analisar qual que vai ser a modalidade aí, se é uma rescisão do contrato de trabalho, se vai ter a possibilidade ou não do saque pelo FGTS, e é uma situação desse tipo, nesse sentido que cai aí na OAB. Então, para a gente poder relembrar sobre o FGTS, nós temos que relembrar um pouquinho, voltar um pouquinho lá na questão da Constituição, e lembrar que o FGTS, né, ele se tornou aí, ele é um pouco antes da Constituição, nós tínhamos aí aquela questão, né, da estabilidade decenal, que era uma estabilidade antes da Constituição de 88, prevista lá na CLT, que tratava, então, quando o empregado ele completava 10 anos de efetivo serviço, ele tinha, então, a garantia de emprego, a estabilidade decenal. E aí foi sendo, né, construído aí a FGTS exatamente para que foi vamos dizer, até um próprio lobby das próprias empresas para que se acabasse com essa estabilidade decenal e flexibilizasse a legislação para aderir, então, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, a Constituição de 88 tornou o fundo como um requisito obrigatório, né? Extinguiu a estabilidade decenal, então, só passando rapidamente, só para a gente relembrar essa parte histórica. E aí, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele passou a ser gerido pela Caixa Econômica. Antes, nós tínhamos vários outros bancos que geriam o fundo, mas o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós temos aí o recolhimento mensal do empregador para o seu empregado, através da sua conta vinculada, através da Caixa Econômica Federal, que é a gestora do fundo. Então, nós temos aí que o recolhimento ele é para os trabalhadores, ele é de 8%, com exceção aí dos empregados domésticos, né, que nós vamos ver que há um pouquinho de diferença, que ele em relação ao recolhimento, e para os aprendizes ele é de 2%. Então, há um percentual diferenciado em relação aos aprendizes também. Nós temos também a possibilidade de saque, né, pelo FGTS em determinadas situações. E essas situações do saque do FGTS são as situações que mais caem na prova do exame da ordem. Então, elas estão previstas lá no artigo 20 da lei que instituiu efetivamente o fundo, que é o 8.036 de 90. O artigo 20 ele é um artigo enorme dessa lei, mas ele trata das possibilidades de saque do FGTS. Então, todas as vezes aí que o governo ele traz a possibilidade do saque do fundo, né, até mesmo para levantar o consumo, é porque ele faz um decreto para alterar e para incluir a possibilidade dentro desse artigo 20. Então, o artigo 20 ele dá ao governo federal essa autorização também de fazer isso por meio de decreto,
para que haja possibilidade também em outras situações, como, por exemplo, situações de calamidade pública, em que uma cidade está em situação de calamidade pública decretada, e aí há a possibilidade, então, do governo alterar isso, né, fazer um decreto regulamentando isso, porque o próprio artigo 20 dessa lei 8.036 de 90 autoriza que o governo assim o faça, né, para que as pessoas ali atingidas por aquela situação de calamidade pública, por exemplo, possam fazer o saque do seu FGTS eventualmente lá na sua conta vinculada. Então, para a gente relembrar também, há um recolhimento então, mensal, ele tem um caráter multidimensional, ou seja, além do recolhimento mensal que o empregador faz para a conta vinculada do seu empregado, ele também tem um recolhimento para a União de 0,5%. Então, a gente fala que tem um caráter multidimensionado, porque muitos alegam que por ter esse caráter, por ter esse recolhimento pelo empregador de 0,5% aí ao mês, de ter essa atualização monetária do fundo, né, de 3% e tudo, que ele teria um caráter tributário. Mas essa é uma discussão apenas doutrinária, né? O fundo ele realmente tem um caráter multidimensionado, ele também financia os programas do governo federal, né, como exemplo Minha Casa Minha Vida. Nós temos aí também, ele está muito direcionado quando a gente tem a possibilidade de saque, né, dentro desse artigo 20 que a gente está citando aqui, nós temos lá a possibilidade de saque quando há a extinção do contrato de trabalho por parte do próprio empregador. Então, o empregador quem deu causa ao término desse contrato de trabalho, se foi ele também tem que recolher o que nós chamamos de multa rescisória. Quando a gente for falar da cessação do contrato de trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é só para a gente lembrar que, além daquele recolhimento de 8% mensal, quando o empregador dá causa, ou seja através de rescisão indireta solicitada pelo próprio reclamante, né, pelo próprio empregado, ou seja através de uma dispensa imotivada, né, uma dispensa sem justa causa pelo empregador, também é devida essa multa de 40%, que é a multa rescisória. E além de 40%, que é mais curioso, o empregador também tem que recolher 10% para a União. Por isso que muitos falam ainda que essa questão tributária, porque ele também recolhe 10% para a União, até mesmo no momento da rescisão. E esses 10%, até o ano passado, eles tentaram fazer essa alteração legislativa para tirar essa multa dos 10%, mas ainda permanece. O empregador ele vai recolher 40% de multa rescisória na conta vinculada do empregado. E agora, a lei da reforma trabalhista, ela trouxe uma importante alteração em relação à cessação do contrato de trabalho, quando ela fala e ela trata, eu acredito que isso possa ser uma questão, né, cobrada pelo AB, que ela possa cobrar isso, porque já que ela gosta tanto da temática do FGTS, eu acredito que se ela vai se ater aí à reforma, nós temos que entender que hoje, né, o empregado e o empregador, eles podem fazer uma rescisão de comum acordo. Então, eles vão fazer o que antigamente era proibido dentro da Justiça do Trabalho, né, que nós chamamos de lide simulada, mas hoje o empregado e o empregador, eles podem fazer de comum acordo essa rescisão aí, essa cessação do contrato de trabalho. E aí, alguns benefícios da questão da dispensa imotivada, que eram devidos ao empregado, elas permanecem. Então, o que acontece quando há esse acordo entre empregado e empregador para a cessação do contrato de trabalho? O empregado ele vai receber 20%, então lembra que a gente falou da multa rescisória, que ela tem que ser, no mínimo, que ela é 40%? Mas nesse caso de comum acordo, né, entre o empregado e o empregador para a cessação do contrato de trabalho, o empregado ele vai ter direito ao pagamento da multa na sua conta vinculada de 20% sobre os depósitos que ele obtiver no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E pode retirar até 80% do seu fundo. Então, o empregador vai pagar menos na multa rescisória e o empregador também vai poder sacar menos. Ele não vai poder sacar se fosse, no caso de uma dispensa imotivada, né? Só que ele, nesse caso, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Está especificado lá que ele não terá direito ao seguro-desemprego se ele optar por essa questão do contrato, né, do acordo entre empregado e empregador. Então, há essa possibilidade também.
né? É muito importante, porque é uma alteração importante que provavelmente a ordem vai querer aí, fazer essa alteração, vai querer cobrar isso na prova. Outra temática importante, né, tratando também aqui, a gente está fazendo só os pontos principais, passando bem rápido em cada um dos pontos, porque são 7, são muitos. E por isso que eu deixo vocês aí, né, podem mandar o e-mail, manucedantes@yahoo.com.br. Nós temos também as redes sociais da professora Débora aqui, disponíveis, para vocês tirarem todas as dúvidas conosco. E agora, outra temática importante também é muito cobrada no exame da ordem, que também foi alterada com a reforma trabalhista, é sobre o salário. Então, nós temos que o artigo 457, ele obteve uma nova redação através da reforma trabalhista. Por quê? O que se integra no salário? É a importância fixa e estipulada, né? Porque cabe ao empregado trabalhar, ao empregador te pagar o salário. E o que se constitui? O que se constitui essa parcela salarial, esse salário que o empregado recebe? Primeiramente, nós temos que lembrar que o próprio artigo 457, ele fala a importância fixa estipulada, as gratificações e as comissões pagas pelo empregador. É importante a gente também ressaltar que a MP 808, ela alterou até mesmo essa parte do salário em si, né? Porque ela vem trazendo também algumas outras observações que a gente vai tratar aqui. Nós temos, então, que aquelas importâncias que antigamente a gente falava, o princípio da habitualidade, quando o empregador pagava com habitualidade algumas verbas, que também se integravam ao salário do empregado, hoje, pela reforma trabalhista, não mais vão se integrar ao salário do empregado. Então, ainda que habituais, algumas importâncias não mais vão ser integradas ao salário. Então, o que vai integrar ao salário? A gratificação e a comissão paga pelo empregador. Comissão e gratificação continuam integrando, como sempre integrar o salário, né? Desde que pagas aí, atualmente a comissão sempre integrou também que ela se constitui uma parcela salarial. Mas aquelas pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, elas não vão ser aí, né, não vão ser incorporadas, não vão integrar a remuneração do empregado. E elas não vão se coincidir base de incidência de nenhum encargo previdenciário também não, nem trabalhista. Então, na verdade, né, a MP 808, ela trouxe uma observação, ela alterou esse artigo também de novo, então ele já tinha sido alterado pela Lei 13.467, e a MP 808, que ainda não foi votada pelo Congresso, né, até esse momento dessa aula, ela ainda não foi, mas ela alterou, te falando, tudo bem, essas parcelas que não vão ser mais consideradas salário, mas desde que elas não ultrapassem 50%. Né? É o que acontecia antigamente com as diárias, a MP veio dizendo, então, desde que elas não ultrapassem 50%, essas que a gente acabou de ler, do salário do empregado. Então, quer dizer o quê? Eu não posso pagar o salário do empregado com base, por exemplo, no mínimo, e colocar dentro do salário dele, para que ele tenha somente recolhimento previdenciário sobre o mínimo, e colocar que o restante do salário dele é todo em prêmios. Então, ele recebe R$5.000 de prêmios e um salário mínimo. Isso não pode, porque não pode ultrapassar. Então, a MP, ela corrigiu essa parte aí, mas é importante que vocês façam a leitura também da reforma, porque se caso a MP, até a data, né, efetiva do exame, não tiver se tornado uma lei, vai continuar permanecendo que, de forma alguma, nem que se ultrapassar 50% ou não ultrapassar 50%, essas importâncias, a ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagens, prêmios e abonos, não vão integrar de maneira nenhuma a remuneração do empregado. Então, só façam essa observação, se atentem a isso, porque a MP corrigiu falando que desde que não ultrapasse 50%. Mas a lei da reforma falou que não, de forma alguma vai ultrapassar. Então, por enquanto, está vigorando a MP 808, então, desde que elas não ultrapassem 50%. Se ultrapassar, vai continuar sendo considerado como salário. E tratando um pouquinho também sobre equiparação salarial, o artigo 461 da CLT também sofreu alteração, porque nós temos que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento. Então, para fins de equiparação salarial agora, com a lei da reforma trabalhista,
a equiparação tem que se dar no mesmo estabelecimento. Então, não basta que eles estejam na mesma empresa, que sejam dois empregados que sejam no paradigma paragonado deles, desde que eles trabalhem para o mesmo empregador. Eles têm que estar no mesmo estabelecimento. Né? Então, não pode ser superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não pode ser superior a 2 anos. Então, tira todo aquele anterior entendimento de que tinha que ser a função tinha que ser no mínimo 2 anos, que ficava aquela discussão, né, da localidade, se eu estava prestando serviço e meu paradigma também estava prestando para o mesmo empregador, mesmo em cidades diferentes, enfim. Né? Agora ficou alterado esse artigo 461, que é importante que vocês também façam a leitura. Então, desde que não seja superior, aí nós temos a mudança aí em relação a essa questão da equiparação salarial. Então, se também ela não vai ser válida se eu tiver pessoal organizado em quadro de carreira, ou adotar por norma ou regulamento da própria empresa, ou através de uma negociação coletiva, um plano de cargos e salários. Então, se o empregador tiver isso organizado, seja através de negociação coletiva, regulamento da empresa, né, e não precisa mais homologar isso no Ministério do Trabalho e Emprego, porque antes a gente também já tinha essa exceção, que era a súmula 6, nós também já tínhamos essa exceção simulada pelo TST, mas agora não necessariamente tem que ser homologada no Ministério do Trabalho e Emprego. Se o empregador já tiver isso organizado, esse quadro de carreira, seja por regulamento, ou seja, através de negociação coletiva, nós temos, então, não vai ser possível também o pedido de equiparação salarial. Então, só para lembrar, o empregador, a gente está entre 2 empregados, né? Então, o paradigma e o paragonado. Se a gente tem para o mesmo empregador, a função dos 2 empregados ele não pode ser superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não pode ser superior a 2 anos. É a nova redação dada pelo artigo 461 da CLT. Então, só passando esses temas sobre o salário, também vocês façam a leitura do que foi alterado com a reforma, principalmente do 457, do 461, e todos os artigos aí que foram alterados com a lei da reforma em relação a esses temas. Né? Em relação também à garantia de emprego, né, nós temos aí, que nós já sabemos que é pelo artigo 10 da DCT, né, do ato das disposições constitucionais transitórias, nós temos aí a garantia de emprego da gestante, do cipeiro, e nós temos a diferença entre estabilidade e garantia de emprego. Então, devido ao nosso tempo, até mesmo para a gente não se estender diante desse tanto de tema, eu também tenho que a estabilidade, né, a questão da importância, o que vocês precisam saber sobre essa garantia de emprego, principalmente o que é cobrado aí muito na prova da OAB. Quando eu tenho, então, um dirigente sindical que registrou a sua candidatura, a partir do momento que ele registra a sua candidatura, até 1 ano após o término do seu mandato, ele tem o que nós chamamos de estabilidade. Né? Ele não pode, uma estabilidade aí prevista na própria CLT, ele não pode ser dispensado se não houver uma ação que se chama inquérito de apuração de falta grave. Então, a diferença dele, né, que é uma estabilidade, para uma garantia de emprego, é que a gestante, eles podem sim ser dispensados por justa causa, né, não pode haver uma dispensa arbitrária, mas aquele dirigente sindical, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o término do seu mandato, ele só pode ser dispensado se houver essa ação, é uma ação judicial com procedimentos próprios, que são inquérito de apuração de falta grave. Ele vai ser afastado, o empregador vai juizar essa ação e vai ter esse inquérito de apuração de falta grave para se apurar a falta grave do dirigente sindical. Então, ele só pode ser dispensado nessa hipótese. Ele, o efetivo, aquele que foi eleito, que tomou posse, e também o seu suplente. Então, no caso do dirigente sindical, tanto o suplente quanto o efetivo daquele sindicato dos empregados, ele também tem essa mesma estabilidade. Agora, o membro do conselho fiscal, ele não tem essa garantia, ele não tem essa estabilidade no emprego. Então, o membro do conselho fiscal do sindicato, ele não tem essa estabilidade. Então, prestem bem atenção na questão se está se tratando de dirigente eleito, efetivo, que tomou posse, ou
se está se tratando, que ele vai ter essa garantia de emprego desde o registro da sua candidatura, ou se a gente está tratando de um membro de conselho fiscal ou delegado sindical. O TST também tem uma súmula específica que trata os delegados. Ou seja, os delegados sindicais, aqueles que representam o sindicato em evento, que vão lá apenas para representar os sindicatos em algum evento. Eles não têm essa estabilidade dos dirigentes sindicais, essa estabilidade especial. Então, nós temos aí que as estabilidades provisórias, que nós chamamos do cipeiro da gestante. Do cipeiro é importante também que a gente tenha em mente que o cipeiro ele também vai ter, se eu tiver a extinção do estabelecimento comercial naquele local. Se não há mais razão para que eu tenha uma CIPA, que eu tenha essa questão da CIPA, né? Eu não tenho mais, então, a necessidade de ter a CIPA, os membros da CIPA ali compostos. Então, ali, se houver a extinção do estabelecimento comercial ou do próprio estabelecimento industrial, não há mais se falar em CIPA. E por não haver mais se falar em CIPA, não há mais também garantia de emprego para o cipeiro, né? Se ele for extinto, ou se ele for transferido também para outro local que não for a base do seu sindicato, e agora também tratando do sindicato também se aplica a isso, se não for mais a base do seu sindicato, ele for transferido para ele está trabalhando, por exemplo, em Belo Horizonte, foi transferido para Montes Claros, e está lá e a base do sindicato dele não amplia, não há a base territorial dele, não há representatividade na cidade de Montes Claros, não há de se falar em garantia, em estabilidade daquele dirigente sindical, porque ele não está nem mesmo mais na base do seu sindicato, do sindicato no qual ele foi eleito. Então, nós temos aí a súmula 379 do TST, também faço a leitura dela, porque as questões do AB têm trazido muitos entendimentos das súmulas das OJ do TST. Vou frisar isso novamente para que vocês não se esqueçam, né? E aí nós temos a OJ 365, que trata sobre essa questão da não estabilidade do conselheiro fiscal do sindicato. Então, em relação ao gestante, também nós sabemos que duas leis importantes, né, que foram incluídas aí, alteraram artigos, incluíram artigos na CLT. Então, hoje, né, para fins, se há o falecimento do cônjuge, né, se a mulher, né, a gestante, ela chegar a falecer, o seu companheiro ou sua companheira terá direito também à licença maternidade, né? Então é importante, foi alterado a questão do adotante também. Então façam a leitura dessa parte do capítulo do trabalho da mulher, porque também essa parte é muito importante também cobrada nos exames da OAB. E tratando um pouquinho sobre a rescisão do contrato de trabalho, agora a gente não vai conseguir falar sobre todas as hipóteses, mas eu só queria que vocês relembrassem, né? Que principalmente, já como é um tema que também recorrentemente cai no OAB, a gente também tem que linkar e fazer um link aí com aquilo que a gente tratou no FGTS. Não deixem de ler, né, sobre o FGTS, sobre essas alterações que foram propostas, né? E essa questão também aí dos tipos de rescisão do contrato de trabalho, cessação do contrato de trabalho. Então, o que é devido, qual verbo que é devido nas hipóteses de justa causa, nas hipóteses de dispensa sem, né, das dispensas que nós chamamos de dispensas imotivadas. E nós temos aí que quando houver a cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, quais verbas são devidas, e a questão da multa rescisória e da dispensa consensual que a gente tratou. E também da lei do aviso prévio 12.506 de 2011, foi aquela questão do aviso prévio proporcional, regulamentou o aviso prévio proporcional, que também, a cada ano trabalhado, nós temos aí mais 3 dias de aviso prévio. O aviso prévio se integra por uma súmula, por uma OJ também do TST, ele se integra ao contrato de trabalho para todos os fins. Então, há o tempo aí de serviço, né? É o que há essa alteração. Então, é muito importante que vocês também façam essa leitura, tenham conhecimento dessas leis, porque pode ser que haja alguma questão específica sobre essas que tratam dessas leis ou algum dispositivo, que a OAB também faz muito isso. Pega o dispositivo, a literalidade do dispositivo, e coloca na questão para te fazer a pergunta se aquilo está correto ou não. Então, essas são as dicas sobre direito material do trabalho. Agradeço você que está nos acompanhando nesse quadro OAB Sem Drama. Contamos com você. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Podem nos mandar um e-mail, comentar aqui abaixo. Então, se você gostou, divulgue para os seus amigos. Esse quadro é para você que está se preparando para o OAB. E estamos juntos aí para rumo à sua vermelhinha. Até mais, um grande abraço.